Pessoal, dando continuidade na nossa aula, a gente usou o scaffolding para criar a página do cliente, a index, que recebe aqui um enumerable de cliente, que é uma coleção de objeto cliente, e a gente na controladora instanciou o repositório e montou a lista de clientes para ele. E aí na página ele monta o cabeçalho. Esse HTML display number for, ele vai pegar o nome do atributo. Depois eu vou mostrar para vocês o data annotation para a gente colocar um nome amigável nesse cara. Ele está com o nome agora do atributo na base, beleza? E aqui está pegando o conteúdo dentro de um loop pela quantidade de itens que tem no cliente. E aqui ele cria 3 actions que vai para o alterar, o detalhe e o delete. E nesses actions ele está passando o item ID, ó, como ASP route ID. Esse item ID aqui é o item do objeto que está dentro do loop, ó, tá vendo? E se a gente olhar dentro da controller, ó, o método details, vamos pegar o método details. Tá aqui o details, ó, ele está recebendo o ID aqui, ó. Tá fazendo já a conversão e recebendo o ID. O que a gente vai fazer no details? Com esse ID que ele vai receber, a gente vai instanciar um repositório, pegar um objeto cliente com aquele ID e retornar nessa view. Essa view vai ter o mesmo nome details daqui, que vai montar o detalhe desse cara. Beleza? Então a gente vai vir aqui no cliente, ó, vamos fazer o scaffolding de novo. Tá? Vamos lá. New scaffold item. Razor view. Ok. Vai abrir o assistente pra gente. Essa view aqui tem que ter o nome do método aqui, ó, details. Tá? Vai ser details. Ela vai ser o modelo de details. Show, já tem o modelinho pronto pra gente. A gente vai dizer que o objeto base dela é o cliente, com o contexto dela é o cliente. Vai mandar criar. Ok, aí ele vai fazer o scaffold dessa página details com o modelo que ele tem para essa página details. Ele está construindo a página a partir do template que ele tem para a página details desse scaffold. Ah, professor, se eu quisesse construir o meu próprio layout, você ia usar essa mesma estrutura. A página recebe um objeto ou uma coleção de objetos. Esse objeto pode ser de banco ou um objeto que você crie, e você ia montar a página com HTML a partir desse objeto. Esse é o conceito que a gente vai usar no ASP.NET MVC. Ele montou, ó, tá vendo? Aqui ele recebe um único objeto, não é mais um enumerable, é só um objeto. Aí ele passa aqui, ó, uma página de detalhe, tá? Detalhe do cliente. Posso tirar esse H4 aqui que vai ficar redundante, tá? Posso tirar esse HR daqui. Aí ele vem criando, ó, display name for e display for, ó. Ele vai mostrar o CPF, o nome, o e-mail e o endereço. Aqui ele habilita um botão de alterar, ó, alterar, e o retornar, que ele retorna para o index, que é a página inicial que a gente viu, né? Que ele monta a lista. Então aqui agora a página está montada, só que ela ainda não está recebendo o objeto que a gente quer. Aqui eu vou colocar um título detalhe do cliente. Esse view data aqui, ó, ele está indo lá para a nossa página de layout, que está com o view data lá no head. Aí, se a gente pegar a nossa página de layout aqui, ó, tá com o view data aqui no title, no head. Tá? Então ele vai vir para cá dentro dessa página de layout. O render bar vai acontecer aqui, ó. Toda aquela página de detalhe vai ser renderizada aqui no render bar. Beleza?
Então aqui na cliente controller agora a gente precisa carregar o cliente aqui dentro. Tá? Mesma coisa, ó, repositório cliente. Repositório cliente. A gente vai precisar do repositório. Opa. Tá? A gente vai precisar carregar um objeto cliente. Selecionar pelo ID. Lembra selecionar pelo ID que a gente desenvolveu? Vai receber o ID lá no repositório. E aqui no Return View a gente passa o cliente. É só isso. Tá? Esse selecionar pelo ID aqui, que a gente já desenvolveu no projeto Windows Form. Opa, deixa eu voltar lá. Vamos lá no Go to Definition. Cliquei no lugar errado. É Go to Definition. Isso. Ele está dando return, selecionando o cliente, ID igual ID. Tá? Ainda inclui os patches lá, ó. Tá? Esse objeto cliente ele já está vindo carregado com os patches. Se eu quiser complementar essa tela aqui, ó, de details com um loopzinho pelos patches e carregar uma tablezinha com os patches, eu posso, porque ele está carregado com a coleção de patches. Então a gente pode até tentar fazer isso aqui, que vai funcionar. Entendeu? Vamos executar aqui. É aparentemente tudo muito fácil. A gente já configurou nossa página inicial, já colocou o menu cliente lá em cima da forma rudimentar que já vem nessa página de Bootstrap. O menuzinho está estacionado lá na barra de cima, não criamos menu drop-down, nada disso. Né? A gente vai acessar o cliente, ele vai executar o index, tem a lista dos clientes. A index ainda não está com o nome amigável aqui em cima, depois a gente vai pôr os nomes amigáveis. Eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso sem precisar alterar a página. Você vai usar um atributo chamado Data Annotation da class, que aí ele faz esse nome amigável para a gente. E se clicar em detalhes aqui, ó, ele vai para o Detail 2, ó. Olha a barra ali de baixo ali, ó. Tá vendo? Details 2, ó, lá embaixo. Viu? Aí, ó, ele vai abrir o detalhe. Carregou o cliente, carregou item a item do cliente. Tá? Essa página de detalhe. O retornar, retorna para a página inicial. Então isso está funcionando. A gente programou o que até agora? A página principal e a de detalhe. Se você quiser fazer a table com patches, tá? Se você quiser fazer a table com patches, depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso com a Partial View, para a gente fazer essa table com patches, para vocês entenderem. Vamos fazer os outros primeiro, incluir e o alterar. O alterar é a mesma coisa, né? Ele tem o método aqui edit, ó, que recebe o model ID, beleza? Então a gente vai aqui criar o edit agora. Mesma coisa, o scaffold item também tem o model do edit. A gente vai usar esse model para alterar. A gente vai chamar essa view aqui de edit, tá? Vamos usar o model de edit aqui. A nossa model class é cliente, pet context, ok, ok. O modelo do edit, ele é diferente do modelo do details, que o details não tem campo, tá fechado ali só para você olhar. O edit,
ele vai ter um form. Vamos colocar aqui, alterar cliente. Vamos colocar um H1 aqui de alterar cliente. H4 está redundante. Tá vendo? Esse aqui tem o input, ó. Input for. Ele vai criar um input type para você fazer essa inclusão. Ele tem o label, input, e está criando um validation aqui para retorno se der erro. Se o seu model.validation estiver errado, ele vai fazer isso. Dá para você fazer essa validação também. E aqui ele faz o save, ó. Tá vendo? O save. Esse cara aqui vai acionar o método lá da controller, que é o save. Cadê o save? O edit composition. Tá vendo? Quando você cria a controller com o Razor, ele cria com esse form collection aqui, só que você não precisa resolver com o form collection. Você pode mandar ele resolver para você, porque você sabe que você tem lá um objeto cliente. Então você vai receber aqui um objeto cliente, tá? Esse ID ele vai postar aqui, porque no edit ele vai criar um hidden aqui com ID. Então ele vai mandar esse ID também. Ele vai receber lá, tá? Você também não precisaria dele. Você não precisaria dele. Você pode simplesmente aqui nesse método de edit aqui, ó, apagar aqui, porque o ID também vai no cliente. O cliente tem o ID. Ele vai resolver isso pra gente direto. Eu vou usar esse próprio objeto para fazer o alterar. Entendeu? Só que aqui é diferente do Windows Form, ele vai estar desligado do contexto. A gente tem que ver se o nosso alterar vai ser suportado para isso. Você vai ter que atachar ele no contexto, porque ele não está no contexto. O ASP.NET é diferente do Windows Forms. A web trabalha desconectada por padrão. Você conecta quando dá o push, o server resolve, ele dá o response e desconecta. Ele mantém as variáveis em session e tal, mas está desconectado, não está o tempo todo conectado como o Windows Forms. Mas vamos antes resolver o alterar, ó. A gente fez o details aqui. O alterar ele tem dois, ó. Ele tem o HTTP post e o get. O get é o primeiro. Quando você clica para alterar, ele tem que carregar o objeto. Na verdade é a mesma coisa que o details que você vai fazer aqui, ó. Nesse edit, ó. Você vai carregar o objeto cliente e meter ele aqui. Beleza? E aí quando ele clicar no alterar, ele vai carregar a tela de alterar. Eu vou fazer o tempo todo aqui, carregar e descarregar, para vocês verem as coisas acontecendo passo a passo. Vamos ver? Carregou, clicou no cliente, clicou no alterar, carregou os dados do cliente no alterar. Se a gente olhar no nosso banco de dados, os dados são esses, beleza? O ID não aparece porque o ID está num campo oculto. Você poderia até mudar ali para exibir o ID, não tem problema. Quando você clicar no Save aqui, que é esse Input Type Submit, ele vai postar esses dados para aquele HTTP Post, que é esse outro método que está lá na controller, que é esse aqui, ó. Ele vai receber isso aqui via post aí, tá? Recebendo o objeto post, tá? Recebendo o objeto post, você pode instanciar o repositório,
nosso alterar. Agora eu não sei como é que está o nosso alterar. Talvez ele dê erro aqui. Talvez ele dê erro. Deixa eu ver como é que ele tá. Não tem como ele dar erro porque ele não está nem implementado. Eu vou colocar uma property aqui só para retornar o DB se a gente precisar usar ele lá em cima. Porque eu estou expondo esse cara aqui, ó. Se eu precisar usar ele lá em cima, eu tenho esse cara lá, tá? Vou pegar depois o Model Validation, se tiver errado eu vou pegar dele. O alterar aqui, para a web você implementa o alterar diferente do que você implementaria. Vamos ver aqui. Caramba. Não lembro como é que eu fiz o alterar. Não cheguei a fazer. Vamos ver se isso aqui funciona. Não me recordo de cabeça agora. Nosso alterar. Então lá na controller a gente vai mandar alterar e vai dar o return view para o cliente, tá? E ele vai fazer, esse return view com esse objeto aqui. Show? Na cliente. Vamos ver se vai funcionar. Se der erro a gente corrige. Abriu o cliente, listou. Meteu um alterar. Ele abriu. Vamos dar o save. Ele salvou. Funcionou então. Show? Se a gente retornar para a lista, tá lá o 052. Daquele jeito que eu mostrei mesmo. Tá? Na web você tem que atachar a coleção, porque o seu contexto você acabou de abrir ele aqui no alterar. Então o nosso alterar aqui, ó, você dá o attach, tá? Show.
Vamos voltar. Você viu que ele recebeu tudo, né? A gente trocou por o cliente, o ID sumiu, ele pegou o ID do objeto, né? Se a gente colocar um ponto de parada aqui, a gente vai ver que ele pega tudo. O incluir é do mesmo jeito, ó. Vamos alterar só essa view aqui, que ela ficou muito feia, né? Vamos alterar aqui o botão aqui para salvar. E esse cara aqui para retornar. Só para ficar melhorzinho. Vamos colocar aí do lado do botão aqui. Show? Qual que é o outro que falta? Falta o incluir, né? Falta aqui o incluir, ó. Mesma coisa, ó. Add, scaffold item, razor view, add, vai ser o create, tá? Vai ser no create e vai ser pet model. Quais modelos que a gente tem, ó? Create, delete, details, edit e list. Então a gente vai criar a partir de um deles. A gente ainda vai criar o delete depois por último. Tem todos os modelos básicos. Vai criar também a view do create. A view do create funciona do mesmo jeito do edit, só que ela abre em branco a primeira. Ela abre em branco. Tá vendo? Ela recebe um objeto aqui, você vai passar um objeto vazio. Vamos colocar aqui incluir cliente. O nosso H1 é incluir cliente. Opa. Apagar esse H4. Mesma coisa, ó, CPF. Por que ele não criou o ID? Porque o ID é autonumerável. Então ele não criou o ID aqui pra gente, não mostrou. Ah, se eu quisesse mostrar o ID aqui no list nosso, tá vendo? Não tá mostrando o ID no nosso list. Você poderia vir aqui, ó. Pô, eu quero deixar claro pro cara que tem ID. Então você vai meter o ID aqui, tá? E aqui embaixo você vai meter um display for com ID. Show? O ID tá lá, ele consegue resolver isso também. Na nossa lista agora vai aparecer o código. O create, ele vai receber o objeto vazio, vai aparecer e vai ter o botãozinho salvar aqui também, ó. Incluir. Vou colocar aqui o link para retornar. Vou apagar esse div. Show? Tá vendo que ele tá usando a section script aqui, ó? A section script na PowerShell, a layout, tá aqui, ó. Aquele scriptzinho ele vai renderizar nessa parte do HTML. Aquele render script lá. Então o nosso create recebe o objeto vazio lá na nossa controller. A gente vai pegar o nosso método create inicial aqui, ó. Ele não tem parâmetro nenhum. Vai criar aqui um cliente, ó, cliente é igual a new cliente. E vai passar aqui o ó cliente para esse cara. Show? Aí ele vai resolver. Aí no save aqui, ó, post, mesma coisa que a gente fez no edit, a gente faz, ó. A gente sabe que a gente vai receber. Então a gente vai receber o objeto ó cliente. Ó cliente. E aqui a gente vai repositório. Aqui eu não vou colocar return view ó cliente, eu vou colocar return view
index. Quero retornar para o index agora. Vou retornar lá para a lista. Quando ele salvar. Salvou o cliente, ele retorna para a lista. Aí o O repositório ponto incluir O cliente e retorna a index. Vamos ver se o incluir está implementado. Não está implementado. Então no incluir você só usa esses dois aqui, ó. Vamos lá? Tá abrindo pra gente. Abriu, cliente. Abriu o cliente, incluir, está aqui em cima. Vou incluir. Vou colocar um CPF qualquer. Um nome. E vou aqui no incluir. Ele não pode fazer isso desse jeito que eu fiz, desculpa. Ele incluiu, mas ele deu erro aqui. Aí é importante a gente entender. Porque ele está retornando para essa view aqui, mas sem nenhum objeto, sem nenhuma coleção. Eu teria que passar aqui a coleção lá do repositório. Tem que passar a coleção aqui, ó. Entendeu? Senão ele não consegue resolver lá. Ele vai chegar lá e não tem objeto nenhum. Só que ele funcionou. O incluir funcionou aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter 3 objetos lá agora. Ele fez o incluir, mas deu erro no render da página. Vamos lá. Quê? No começo da aula você mostrou aula de mexe no design, alguma coisa assim? Eu tava lá fora. Mexer. Na última aula eu falei sobre isso. Na última aula. Foi, o vídeo está no site já. Tá vendo? Ó, ele inseriu o cliente. Beleza? Vamos lá incluir mais um. Incluiu e agora ele retornou, porque ele montou a collection e retornou. Tá ruim, tá quente? Tá bem quente. Beleza? Então a gente fez o que? A gente já fez o listar todos, o incluir, o alterar e os detalhes. Agora vamos fazer o excluir. Mesmo esquema. Add scaffold item, resolveu, vai abrir o scaffold. Aqui é o delete. Delete patch. Scaffold é esses modelos que ele tem. Gera de acordo com esse modelo. Ele tem o designer CRUD, incluir, alterar, excluir, listar e acabou. Se você quiser criar outra coisa, você vai ter que montar o seu layout sozinho. Isso aqui é uma ferramenta case para você gerar suas telas CRUD, é isso.
Melhorou, né? Bastante assim, com esse som. 100%. Ele criou o excluir. Aqui ele está perguntando se você deseja excluir, ó. Essa é a tela de confirmação da exclusão. Tá? É como se fosse aquela de details, ó. Só que no final ele tem um form action para fazer um post só do código. Ele vai fazer um post só do código nesse form. Beleza? Então lá no seu método delete, ó, na sua cliente controller, ele recebe só o código. É assim que ele funciona. Então a gente vai colocar o repositório aqui. O nosso excluir recebe um objeto. Para ficar mais fácil, eu posso programar um excluir aqui que recebe o código também. Aí você vai ter que selecionar o cliente. Você vai ter que selecionar o cliente aqui. Você vai ter que dar o attach desse cliente que a gente selecionou, dizendo que o model state dele é o delete. Aqui deu erro porque faltou o ponto e vírgula aqui, ó. E aí você vai dar o save change. Beleza? O de baixo são só esses dois. Então aqui eu passo o ID e dá o return view. Não, porque isso aí tem um nome na orientação objeto chamado polimorfismo. É, isso que é o polimorfismo da orientação objeto. O método ele pode ter várias formas. Tá? Ele tem a forma que ele recebe o objeto e ele tem a forma que ele recebe o ID. É o mesmo método. Esse é o conceito de polimorfismo. Tá vendo? Um outro nome menos bonito para isso é sobrecarga de operadores. É o mesmo método com parâmetros diferentes. Pelo tipo. É tipado. Como eu passei um int, ele sabe que é o ID. Se eu passasse o objeto, ele ia saber que ele ia usar o do objeto. Entendeu? Ele sabe qual método executar pelo tipo. Então você nunca vai poder ter dois métodos com assinatura diferente e o mesmo tipo. Eles têm que ser tipos diferentes o parâmetro, porque ele resolve pelo tipo. Você pode ter com mais parâmetros, com 3 parâmetros, com 4 parâmetros, com 5 parâmetros. Toda vez que você chama um método, abre um parênteses, ele tem várias assinaturas que você pode usar, é que ele tem vários métodos implementados. Entendeu? Aqui a return view também não faz sentido ser a cliente. Eu vou retornar lá para a lista, igual a gente fez aqui, ó. Na delete. Lá para index. Mesma coisa. Executando. Opa. Tem o ID aqui reclamando. Ah, porque o ID aqui tá maiúsculo. Safado. Tá?
Se eu colocar aqui maiúsculo, aqui tem que ser maiúsculo. Beleza? Nunca mandem ele continuar, porque ele vai pegar a última versão que ele conseguiu compilar. O aluno tem mania de olhar a minha aula e escrever minha aula inteira e não ligar para o erro. E depois fica lá, por que está dando esse monte de erro? Porque ele não foi fazendo passo a passo igual eu estou fazendo na aula. Faz um método, testa, funcionou, vou para o outro. Tá? O aluno, na ânsia de terminar a atividade, quer copiar e colar a aula e fazer funcionar. Não façam isso, porra. Muito bom isso, parabéns. Então o excluir, ó, ele vai, opa, ele fez direto. Que safado. Vamos ver porque que ele fez direto. Vamos ver porque ele fez direto aqui. O nosso index, o excluir, ele está chamando o delete com excluir, ó, passando o ID. Tá vendo? A nossa controller eu implementei a exclusão direto aqui nesse aqui, ó. Esse aqui não é para ter exclusão. A exclusão é no de baixo. A exclusão é no post. Tá? O de cima é para carregar um objeto e carregar a tela. Senão ele vai fazer a exclusão. O de cima é isso aqui, ó. Tá? O de cima é isso aqui. Não, isso aqui não. É isso aqui, ó. E o excluir embaixo, ó. Eu só preciso do ID, ó. Do post do ID, não preciso do form. Ele tá mandando form collect, ele não pode ter 2 métodos com o mesmo ID. Mesmo sendo post e get. Então tá bom, então a gente deixa assim. Vamos lá? Você viu o que ele faz que você manda. Eu mandei deletar, ele deletou e recarregou a lista. Cagou para a telinha de confirmação. Você poderia implementar desse jeito. Não tem problema. Tá. Aí você poderia usar um box para pedir confirmação, colocar um scriptzinho ali para pedir confirmação. Mas o padrão, ele excluir. É o botão. É excluir. Ele abriu a telinha para confirmar a exclusão. Excluir. Confirmou. Foi pro saco. Então a gente fez o incluir, o alterar, o detalhe, excluir, tudo funcionando. Usando todos os modelos do scaffold. Professor, agora eu quero colocar um nome amigável. Não está um nome amigável. Então a gente vai usar os data annotations. Que eles estão aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são data annotation. Ó. Você lembra que quando a gente mandou criar, com os data annotation, ele cria esses caras aqui, ó. Professor, o que é isso? Vamos lá. Vamos entender o que é. Opa, esse aqui é do de baixo, esse aqui é do de cima. Vamos olhar aqui, ó. Data annotations, C#. Olha lá, ó. Macorati é uma excelente referência, gosto muito. Você pode dizer se é requerido ou não, ó. Mensagem de erro. Tá vendo? Você coloca os display name, ó.
que você quer colocar. Né? Então tudo isso a gente pode fazer com Data Annotation. O tipo, tamanho mínimo, tamanho máximo. Tudo isso a gente pode fazer. Vamos começar com o Display Name. Aqui, ó. Display Name. ID ou código. Pô, eu acho ID muito feio o usuário ver. CPF é CPF, não preciso colocar. Nome é nome. E-mail. Quero colocar um display name. E-mail. Endereço. Pô, endereço não é assim. Endereço tem cedilha. Beleza? Em todas as telas que você entrar, ele vai cobrar esse cara. Ele vai renomear para esse nome. A mesma coisa com o required, ó. Tá vendo? Required, ó. Vou colocar um required aqui, ó. CPF é requerido, ó. Informe o CPF. O nome. Vamos dizer que eu quero obrigar o e-mail também. Beleza? Então a gente criou aqui um Data Annotation para o Required e para o nome da coluna. Vamos lá. Vamos executar. Vamos fazer nossos testes. Macorati é um dos poucos caras que ainda escreve artigos sobre a matéria. O resto tudo grava vídeo. Gosto muito dele. Olha lá, agora ele vai renderizar com o nome amigável que a gente colocou lá nos Data Annotation. Tá vendo? E-mail, endereço, código. Ah, professor, CPF está minúsculo, então vamos colocar aqui. Cadê o nosso CPF? Tá aqui o safado. Vamos colocar aqui um textinho para CPF amigável. Eu quero CPF maiúsculo. Eu não preciso alterar na tela. Como a gente usa nas páginas, ó. O display name for, esse método aqui, display name for, ele vai pegar o nome do atributo que está no Data Annotation. Se não tiver Data Annotation, ele vai usar o nome do próprio atributo. Entendeu? Ah, professor, eu poderia programar aqui e colocar o ID aqui direto na página. Poderia. Só que se você mudar, você tem que mudar em todas as páginas. Você tem que mudar em todo o seu sistema. Você usando esse método, os Data Annotation resolve tudo. E em todo lugar. Ó, lá no detalhe, ó. Já está resolvido no detalhe, ó. Tá vendo? Ó, o incluir, ó. Já está resolvido no incluir, ó. Você lembra que a gente criou os required? Ó os required. Esse aqui ele está pegando lá do banco, ó. Porque está com preenchimento automático. Então eu posso colocar aqui, ó. Está com preenchimento obrigatório no banco. Eu posso pegar lá no meu Data Annotation, já que eu sei que é obrigatório no banco, e colocar no meu Data Annotation uma mensagem amigável. Beleza? Então o Data Annotation serve para isso. Serve para facilitar a sua vida. Essa validação na camada da view direto, ela está sendo feita por esse script aqui, ó. Esse script aqui que você coloca na página. Deixa eu pegar um edit aqui, ó.
esse script, validation script push. Ele vai colocar o script aqui do jQuery para fazer essa validação para a gente. E ele funciona por incluir e por alterar, porque você colocou no data annotation que é requerido. Então se eu pegar aqui no alterar e apagar aqui e mandar salvar, ele vai reclamar pra gente. Você lembra aqui nos campos aqui do alterar, ó, que ele colocou aqui o campo label, o ASP.NET For, que é o input type para text. E esse aqui é onde ele vai exibir o texto do erro, quando der esse campinho de baixo. Beleza? Tá vendo? Ó, tem um campinho embaixo de cada aqui, ó, onde ele vai exibir o erro daquele campo, quando der. Então isso funciona bem. Para fazer tela de cadastro não tem mistério com a ASP.NET MVC. Você fazer suas telas de negócio. É isso que você vai usar. E fica bonitinho, né? Detalhe. Tudo amigável, o CPF já está maiúsculo, a gente rebuildou. Retornar. O ID está aparecendo aqui, ó, que a gente colocou para aparecer. Ó. Vou excluir, abre a tela de confirmação. Retornar a volta. Está funcionando o nosso cadastro. Show? Então, na próxima aula a gente continua com outras implementações do ASP.NET MVC.